Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Vamos falar, Vasco, hoje sobre um criativo. É verdade, é um criativo e eu estou com uma camisola, precisamente esse criativo. Com este budget de Superliga Galp Energia, eu diria 2004. É, por aí. Acertei. Se calhar é Quem mesmo diria que 2004. eu iria acertar, pá? Sabes muito, consegues adivinhar. 2004, 2005. A esta hora eu tenho certeza que quem nos está a ver no YouTube e no 00 já chegou também à conclusão. Ou não, é porque nessa época há dois internacionais brasileiros que assinam pelo Porto e que Bem tinham visto. os dois já há grande nome. Mas não estamos a falar de Fabuloso. É verdade, é verdade. Estamos a falar de Diego. Para nós há de ser sempre Diego, para grande parte do mundo do futebol Diego Ribas, mas estamos a falar de Diego, mais um dos meninos da Vila, Sim. que vem para o Futebol Clube do Porto a troco de cerca de 5 milhões de euros. Só? Foi quanto o Porto Pois, pagou na por este médio ofensivo criativo, que era uma das últimas Coca-Colas do deserto. Sem dúvida. O Diego, quando aparece, ele é formado no Santos, aparece ali com o Robinho. Sim. São campeões brasileiros em 2002, ainda muito jovens, com 19 anos. 18, 19 anos. Até porque ele vem para o Porto com 19, 20 anos. Começou logo, não as semelhanças com o Pelé como jogador, mas com o Santos, este Santos, com os meninos formados no clube, serem os herdeiros desse Santos do Pelé. E o Diego, desde o início, está como o Robinho, mas aqui vamos só falar do Diego, sempre se falou que seria um grande super craque, era visto como... E ele era visto como os jogadores a quem a seleção brasileira mais depositava para ser um novo Kaká, se quisermos. Ele estava, no fundo, destinado a Mundial 2006, Diego e Robinho e o resto. É isso. E o Diego chega para o contexto também que é importante. O Porto tinha acabado de ser campeão da Europa. Verdade. E perde Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira para o Chelsea, Deco para o Barcelona. E é essa saída do Deco que traz o Diego para o Porto, porque o Diego era visto como o substituto natural do Deco. Eram médios ofensivos. E esse mercado do Porto tem vários grandes nomes. Tem o Diego, tem o Luís Fabiano, tem o Quaresma, tem o Seitaridis. O Quaresma vem no negócio do Deco. Exato. Regresso Bela Postiga, ao Raul Meireles, ainda jovem, mas também contratado nessa temporada. O Pepe é só na seguinte. E o Pepe é nessa também. O Pepe também vem. E parecia aqui, em termos teóricos, em termos de nomes, quem olhar para esse plantel, é um plantel espetacular, até porque ainda se mantêm o Derlei, o McCarthy, o Maniche, o Costinha, o Bahia, o Jorge Costa, ou seja, o Carlos Alberto. Sim. É um Porto que, em termos teóricos, tem aqui um plantel poderosíssimo, se calhar, em termos de nomes, dos melhores de sempre, mas era uma época muito difícil. O Porto tinha acabado de ser campeão da Europa, no fundo, não conseguia nunca fazer uma época melhor, era impossível, não é? Sim, o Porto tinha ganho tudo. É isso. E é uma época que começa de forma muito sui generis, porque é Luigi Del Nero o treinador, que afinal não fica a ser ele o treinador. Chega o Vitor Fernandes já muito perto do início da temporada. Há também aqui alguns jogadores que ficam no plantel, mas que querem sair. Sentem que já tinham dado tudo pelo clube, que já não havia mais nada a ganhar. E a equipa entra também ali numa sequência de maus resultados e parece que quase nenhum jogador se conseguiu destacar nessa temporada. Há momentos de quase todos eles têm 1-2 jogos de grande qualidade nessa temporada, mas o coletivo em si nunca funcionou. O Diego até se estreia logo no primeiro jogo oficial contra o Benfica na Supertaça, mas é ilusionado logo no início. Mas ainda faz uma época regular, não é titular indiscutível. Quase nenhum jogador desse Porto nessa temporada era titular indiscutível. Ele sai aos 20 minutos dessa Supertaça. Entra, se não me engano, o César Peixoto, penso que é ele que entra. Mas o Diego acaba por fazer aqui nessa temporada 4-5. O Diego faz aqui alguns, tem momentos muito bons. Tem o golo ao Chelsea, que não é o golo que apura o Porto para a fase eliminar, mas
é o gol do empate, que é um grande remate fora da área. Há um jogo contra o Sporting. Sabes quem marca o golo que apura o Porto para os oitavos? Na vida contra o Chelsea, McCarthy. Muito bem. E sabes quem marcou o golo do Chelsea? Foi o Duff, assim, com um erro do Nuno Espírito Santo, guarda-redes na altura. O Chelsea faz 1-0 e depois o Porto vira. Muito bem. E sabes quem era o treinador do Chelsea? Ora, aparece aqui o nosso colega Cláudio, que é o especialista no 0-0 na época de 2004-2005, ele via jogos quase todos e agora aparece ele. Até me perdi. Pronto, ele também faz uma grande exibição contra o Sporting, já não sei se ele é titular ou se entra, acho que é titular. Marca um golo e faz uma assistência. Muito bem. Há um jogo contra o Belenenses. 3-0, esse jogo foi 3-0. Há um jogo contra o Belenenses, ainda na fase inicial da temporada, que ele faz uma assistência de letra para uma carta e fez assim um momento artístico de grande nível. Ou faz seja, duas assistências nesse jogo. Mas nesse jogo eu lembro de uma assistência que ele faz, penso que é de letra. Ou seja, ele devia ser proibido. Estamos a brincar Ou outra seja, ele tinha aqui, mostrava que era um jogador genial. Sim, ele era. Isso não havia dúvidas. Aliás, quando nós na semana passada dissemos, estávamos a falar de um jogador, se calhar com 20 anos de diferença, as pessoas vão questionar, mas era só mais um, não era só mais um jogador brasileiro. Estamos a falar de, ele era o craque do... E na altura ele era falado para vários grandes clubes Ele não europeus. vai para o Tottenham neste mercado de transferências, e há quem diga que algum do sucesso dele no Futebol Clube do Porto possa ter começado a diminuir precisamente por ter falhado essa chegada à Premier League. Ele não vai para o Tottenham por problemas burocráticos com o passaporte. E vem para Portugal. Eu não sei se está relacionado muitas vezes com aqueles vistos para a Inglaterra do mercado de trabalho, que são sempre um bocado mais difíceis, e ele não consegue entrar na Inglaterra no Tottenham, e é quando surge a opção do Porto, e ele opta pelo Futebol Clube do Porto por ser o campeão da Europa, por saber que vem para o lugar do Deco, tem um maior facilitismo para ser titular. Sim. E ainda o Diego, primeiro, ele vem para o Porto como vencedor da Copa América. O Brasil tinha ganho a Copa América em 2004. Ele não é titular, mas até joga na final. Ele é quase sempre utilizado durante os jogos. E no Porto ganha a Taça Intercontinental e deixa uma marca. São poucos jogadores, não sei até se não será o único. Ele conseguiu ser expulso no desempate por grandes penalidades, porque o Porto joga contra o Once Caldas. Sim, o Once Caldas tinha eliminado precisamente o Santos no caminho para a conquista da Libertadores 2004. O guarda-redes era o Henao e era famoso por ser um especialista em penaltis. Ele era uma espécie de Emiliano Martínez de outros tempos. É verdade. Porque ele tirava do sério os jogadores. Só que o Martínez também durante o jogo também ainda faz grandes defesas. O Henao era quase sempre só conhecido pelos penaltis. Sim. Pronto, portanto, já havia aqui uma história entre os dois na Libertadores. Depois, quando há o desempate por penaltis na Taça Intercontinental, o Diego marca o golo, e ele estava tão nervoso, tão estressado, que insulta imediatamente o guarda-redes e o árbitro expulsou. Não sei se alguma vez terá acontecido isto. Alguém ser expulso dos penaltis, mas é capaz de ser. Por grandes penalidades, é muito pouco provável isso acontecer. Mas ele ganha também aí a Taça Intercontinental. Portanto, a época não é espetacular, mas o que é certo é que o Diego mostrou aqui algumas qualidades, e pensava-se bem com uma equipa mais estável, 4-5 não foi uma época estável do Porto, e com o Diego também mais experiente, estamos a falar, ele ainda tinha 19, 20 anos. Sim, tinha 20 anos nessa época, no final dessa época. Já tinha experiência de futebol europeu na segunda temporada, já estava mais adaptado, e toda a gente pensava, bem, em 5-6 o Diego vai explodir. Mas não. Mas explodiu, mas foi para o outro lado. Exato. Chegou com o Adriense ao Futebol Clube do Porto. Com o Adriense. E foi uma das primeiras medidas. Foi incrível. Incrível no sentido em que tu dizes assim, como é que é possível? Mas com o Adriense começou aqui a mostrar a sua mão, o seu dedo disciplinador ali, porque ele coloca o Hélder Postiga a fazer... Era isso que eu tinha a ideia dele ter posto o Hélder Postiga como número 10. Número 10, e diz ao Diego, tu não serves para a minha equipa, podes arranjar outro destino porque comigo não jogas. Mas o curioso é que ele aposta no Postiga como número 10, mas ainda antes do final do mercado ele chateia-se com o Postiga acaba por sair, e o Diego até tem ali uma sequência de jogos. O Diego até ao início da segunda volta é utilizado com regularidade.
há ali uma fase em que até é titular durante vários jogos, mas depois aquele início da segunda volta que também com o Porto a perder na Reboleira, Sim. que muda radicalmente depois o sistema de jogo, o sistema tático, passa a jogar com 3 defesas e o Diego perde o espaço. Há depois o empate em Vila do Conde, que até ficou marcado na altura por tentativas de agressão ao Adriense. O Porto até era líder e aumentou a vantagem depois desse jogo, mas os adeptos não estavam a gostar das exibições da equipa. O Diego é titular ainda nesse jogo, mas a partir daí ele desaparece. Nem sei se chega a fazer mais algum jogo nessa temporada. Lembro perfeitamente do pai do Diego reclamar muito nessa altura. Eu acho que o pai do Diego também era talvez o empresário dele, se calhar. Um clássico. Exato. Mas o que é certo é que nunca mais tem oportunidades com o Adriense. O Porto é campeão e ganha a taça, faz a dobradinha, ou seja, o Diego em 2 anos conquista aqui 4 títulos pelo Porto, não é? Ora, o último jogo dele não foi contra o Rio Ave, mas foi 2 jornadas depois. Só fez 8 minutos contra o Belenenses. E depois nunca mais, nem sequer vai ao banco. Nada, nunca mais. Mas, a partir daí, eu lembro perfeitamente do pai começar a reclamar, de dizer, não, meu filho tem que ser titular. E é curioso porque ele, no fundo, passa o mercado de transferências. Exato. E esse jogo é o 11 de Fevereiro. Ou seja, agora vais ter que ficar aqui até o final da época. E eu acho que ele falha o Campeonato do Mundo. Acho que ele não vai. Não vai ao Campeonato do Mundo 2016. Não. E ele era, como dissemos no início, um dos mais fortes candidatos a poder ir a este Campeonato do Mundo. E se calhar isso também até acabou por influenciar, porque provavelmente o Diego também sentia a pressão de eu tenho que jogar muito bem, porque na por cima o Brasil 2006 era um Brasil fortíssimo. Sim. No Mundial desiludiu, mas era o Super Brasil. Era o Super Brasil, campeão do mundo em 2002. E a equipa até era melhor. Era melhor. Tinha, a nível de maturação, não é? Continuamos a ter Roberto Carlos num grande nível. Acaba por ser ele, se calhar, um bocado ali. Que está no golo da França, mas depois o tridente ofensivo era Ronaldo. Na altura até já era quarteto, era o Kaká, Ronaldinho, Ronaldo e Adriano. E o Diego era visto como uma possibilidade ali para o meio campo, não para a equipa titular, mas para ser uma opção. Mas obviamente que ele desapareceu completamente a partir de fevereiro, foi o que tu disseste. Sim. Por isso perdeu obviamente todas e quaisquer hipóteses de chegar ao campeonato do mundo, à Alemanha, mas acabou por foi no ano a seguir, mas acabou por ir para a Alemanha. Um bom negócio para o Porto, 6 milhões de euros. Ainda ganhou 1 milhão. Portanto, ainda conseguiu lucrar com a compra que tinha tido. Ele vai para o Werder Bremen. Ele na Alemanha esteve muito bem, não vou dizer que foram os melhores momentos da carreira dele, mas ele esteve muito bem no Werder Bremen. Ele chega ainda jogam uma final da Taça UEFA em 2009. Lembro que o Diego era quase o professor do Ozil. O Ozil começa a surgir nessa altura no Werder Bremen, ainda jovem, e o Diego era o professor. Ele ainda passa pelas Juventus, mas também está com pouca expressão no Porto. Não se destaca, volta para a Bundesliga, ainda está no Wolfsburg, consegue ser campeão espanhol, vai para o Atlético assim meio perdido do nada, não é? Logo foi assim também uma transferência. O Diego agora vai para o Atlético Madrid. É esta altura da vida. E foi campeão no Atlético Madrid e chega à final. Ele teve muitas vidas durante a própria carreira. É isso. E quando conseguiu... parecia que ele ia morrer, ele ressuscitava. E conseguiu ter um nível de títulos enorme. Estamos a falar de alguém que ganha uma taça intercontinental, uma Liga Europa no Atlético Madrid, precisamente, se não me engano. Pois porque ele está no Atlético Madrid por empréstimo uma época e depois ele volta mais para a frente. E eu, se não me engano, até é a primeira edição mesmo com o nome de Liga Europa. Não é a primeira, não. Já é, o Atlético ganha essa ao Fulham, mas não é essa a primeira edição. Ganha, já é mais 2 Copas Américas, ele é campeão em Portugal, ganha uma taça da Alemanha, ganha uma taça da Liga da Alemanha, é campeão em Espanha, e depois no fim da carreira vai para o Flamengo e ganha tudo no Flamengo, também ali. Tem grandes momentos no Flamengo. É uma das grandes figuras do Jorge Jesus deste Flamengo. Era um grande regador de balneário. Porque aí já é um Diego diferente. O Diego, quando chegou ao Porto, era também algo irreverente, não é? O jogador de querer fintar, mais a responder, quer adversários, quer treinadores. Nessa altura, quando encontra Jesus no Flamengo, já era um Diego em final de carreira, mais experiente. Aliás, o Diego... Deves saber o que ele faz atualmente. Não sei, conta lá. E ele é muito famoso nas redes sociais, ele faz palestras motivacionais, é quase um coach. É quase um coach, sim. Ele faz vários vídeos, vai a várias apresentações, muitas vezes faz vídeos no carro,
sempre com aquelas frases fortes motivacionais. Ele agora mandou mais por esses caminhos. Vamos seguir a vida do Diego. Vasco, obrigado. Para a semana nós estamos de regresso com mais uns jogadores, mais uma grande transferência que veio para o futebol português. Já sabem que gostamos muito das vossas opiniões, queremos que nos sigam cada vez mais no YouTube, no 00, também no Twitter, estamos por lá. Obrigado a todos e até para a semana. Até para a semana.